Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na caminhada, nessa jornada dentro do livro de Êxodo e Deus tem se mostrado presente no nosso meio, né? Acredito que você, ao ver todos esses vídeos, vai sentir a mesma glória. Sinta essa mesma glória através da leitura, através das visões espirituais que o Deus Todo-Poderoso pode dar para você, pode lhe mostrar, tá? E vamos retornar aqui para nós caminharmos para o final da nossa jornada, nossa peregrinação dentro do livro de Êxodo, ok? Dentro do livro de Êxodo, nós estamos aqui no capítulo de número 35. Nós vamos meditar nele resumidamente até o capítulo 39, versículo 43. Porque eu não sei se você entende, assim como eu entendo, que lá no capítulo 24 até o capítulo 31, Deus dá as instruções de construção do tabernáculo, certo? Deus dá as instruções referentes ao tabernáculo, dá o projeto do tabernáculo. Agora nós vamos meditar na construção do tabernáculo e os seus móveis. Então se dá início por uma extensa repetição dos assuntos nos capítulos 25 até 31, como eu mencionei no início aqui da minha oratória. E serve também para destacar a importância do tabernáculo como lugar da presença de Javé, o Senhor, nosso Deus. Veja que a ordem muda levemente para que o tabernáculo esteja no devido lugar antes que o símbolo da presença seja construído. O símbolo da presença é a arca, tá bom? Mas o trecho começa com o mandamento do sábado, que está no versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 35. Nem mesmo algo tão importante quanto a construção do tabernáculo deve prevalecer sobre a dádiva do sábado. Vamos ler lá nos versículos de número 1 até o número 3, que vai falar para nós o seguinte, ó. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: essas são as coisas que o Senhor os mandou trazer, ou melhor dizendo, os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia será santo. É o sábado, será santo. Um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Terá que ser morto. Sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Veja bem, quer dizer aqui, dentro desses versículos, que mesmo tendo o projeto de construção do tabernáculo, a construção do tabernáculo se dava em 6 dias e no 7º deve ser respeitado o sábado, ok? E no capítulo de número 40, que é o último capítulo do livro de Êxodo, nos dá a ideia do tabernáculo montado onde a glória desce. Então lá atrás nós vemos a revelação. E a revelação Deus dá tintim por tintim, como lá no capítulo 35 até 39 deve ser construído, como deve ser a mobília que vai estar dentro desse tabernáculo. E lá no capítulo 40, depois de tudo montado, tudo mobiliado, o tabernáculo é montado e a glória desce. Olha só, você há de concordar comigo que tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor é do Senhor e só para Ele, os efeitos e as causas somente dele, somente a Ele, por Ele deve ser movimentado, certo? Então nós vamos ver que esse evento adota o padrão antecedente, as instruções sobre a montagem do tabernáculo, seguidas por sua implementação, tudo isso para a glória do Senhor. Eu acho que Salomão, Davi, quando estão lá comemorando a inauguração do templo, Davi, lá em Crônicas, se eu não me engano, Crônicas 29, Davi dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Davi, mesmo sendo rei, não somente pelo fato de ser rei, mas ele muito nos ensina, porque ele mesmo proferiu da sua própria boca, Ele foi consagrado como rei, mas depois de tantos anos
executou o ofício, mas ele falava, eu estou rei. E estar não é igual a ser. Ser aquilo que você é. Estar, você mesmo sendo a alta autoridade, qualquer coisa que você desempenhe, você tem um prazo, você tem dentro da sua consciência que você tem uma data, um prazo de validade dentro daquilo que você está fazendo. E assim era Davi. Não somente nisso, mas ele dava glórias e honra ao Senhor por tudo. Por tudo. Ele poderia se envaidecer muito bem por conta da pomposa glória que ele tinha, mas ele falava, não foi eu não, foi o Senhor que conduziu, o Senhor que manteve, o Senhor que providenciou, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? A mesma glória que tanto impressionou os israelitas foi vista no Monte Sinai. Enchesse o tabernáculo, tomando a forma de uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Um constante e visível lembrete da presença de Deus com o seu povo. Aí eu quero ler com você, capítulo 40, versículo 38, que nos diz o seguinte. Eu vou ler do versículo 34 em diante, porque o título é A Glória do Senhor, o Guia de Israel. Não é o Senhor que é o guia de Israel. A sua glória, o seu favor são consequências. Mas para essas consequências acontecer, precisa de haver em mim e em ti muita renúncia, muito cumprimento de princípios. Veja bem, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você sabe o que isso quer dizer? Mesmo, lembra lá do Sinai? A nuvem de glória tomou o local, logo depois Moisés adentrou, ouviu do Senhor e tal. Você sabe o que significa esse versículo aqui? Que Deus, primeiro, é a presença de Deus. Nós, humanos, não somos dignos de estar na mesma presença de Deus. Se Deus, assim como nesse versículo quer expressar para mim, que Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre a tenda do encontro, significa que eu e você, nós não poderíamos estar no mesmo ambiente que Deus estava em forma de nuvem, certo? 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo dos israelitas, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Olha só, Deus, guia de Israel, quando a sua mostra de poder se erguia, os israelitas entendiam que deveriam seguir viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Essa nuvem, para nós, é o termômetro da vontade de Deus. E não se limita somente a ser a sua manifestação de glória, porque o versículo nos diz que se a nuvem se erguia, era sinal que eles deveriam peregrinar. Se ela se permanecia sobre o templo, sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite, havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Olha que interessante. De dia, era uma nuvem. De noite, havia fogo na nuvem. Você já viu fogo na nuvem? Eu nunca vi, mas eu posso imaginar e trazer mastigado para você o que eu penso. Você já viu à noite, quando o tempo muda de um tempo estrelado, aí as nuvens tomam conta e o tempo está mudando para causar ou fortes temporais ou uma chuva vinda de uma massa de nuvens que vem de um lugar se deslocando para outro, mais precisamente onde você está? Muitas das vezes aquelas nuvens ficam vermelhas, não é verdade? Eu atrelo esse exemplo natural dos tempos de hoje a esse exemplo da
de que havia fogo na nuvem. A nuvem ficava com aspecto avermelhado. Olha que interessante. Nuvem vermelha, céu vermelho, céu vermelho. Nós vamos voltar a ver a glória de Deus. Nós vamos estar aptos para estar no mesmo ambiente. Aí, se eu falar nisso, eu vou para outros assuntos, mas eu estou estudando muito a respeito desses assuntos para poder um certo dia, se Deus nos permitir, passar para vocês, certo? Mas a palavra revelada para nós nesse dia é entender a vontade de Deus. Nos permitiu ser mostrado só ações físicas, ações carnais. E mediante a isso que nós não tangemos, nós entendemos o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, por isso que esse exemplo que está contido aqui nos versículos 37 e 38, mais precisamente versículo 38 do capítulo 40 de Êxodo, nós entendemos que significa a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim, para a sua vida, é quando a glória dele subir através de nuvem, fenômeno físico, nós entendemos que nós devemos peregrinar, nós devemos nos movimentar. Mas se a nuvem permanecer sob ou sobre aquele espaço, aquele tabernáculo, aquele lugar, nós entendemos que nós devemos ficar no lugar que nós estamos. Isso Deus fez se concretizar para que nós possamos entender nos dias de hoje o que é a vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus para nós não coincide com aquele ápice que nós estamos vivendo. Aquele ápice maravilhoso, aquele ápice não muito bom. Quando nós estamos numa depressão econômica, financeira nas nossas vidas, qualquer sinal de Deus nós entendemos que é momento de voar. Muitas das vezes nós estamos no ápice da vida financeira, no ápice no tempo de idade de vida e outros requisitos, outras coisas mais. Nós nunca pensamos que nós devemos estagnar, nós devemos parar, porque nós temos a concepção de que a vida é movimento, né? E em grande parte mas muitas das vezes é para nós permanecermos acampados, nós permanecermos em oração. Claro que isso nunca vai se findar, a adoração nunca vai se findar, mas nós entendemos que fisicamente falando, que carnalmente falando, tudo que acontece de bom na vida da gente nunca tem um fim, mas sempre tem um início, uma peregrinação que jamais vai se acabar. Então você pode usar o mesmo exemplo aqui, o exemplo do povo no deserto, né? Que a palavra sempre é rodar em círculos, mas eles, grande parte, permaneceram acampados por causa deles mesmos. Foi uma caminhada que demoraria N dias, sei lá, se transformou em 40 anos. E nós pegamos esses exemplos para nós e nunca achamos o veio da coisa. A palavra revelada para a gente é sempre ir adiante, progredir, avançar, etc. e tal, mas nós nunca pensamos que existe um começo, um meio e um fim, para que nós possamos aprender e que seja dado um início a um novo ciclo vindo da parte de Deus. Então a palavra de Deus para nossas vidas é que nós possamos entender tudo, quer seja para bom, quer seja para ruim, para o nosso consentimento, para a nossa concepção, sabe? Porque Ele mesmo diz, o próprio Deus diz, eu sou aquele que deu vida, deu início a todas as coisas. Então Deus, dele provém bem, dele provém mal. Então não cabe a nós indagar. Pense sempre no exemplo de Jó, que quando foi tentar tirar satisfações com Deus, as suas reclamações não prevaleceram. As suas reclamações, as suas indagações foram abatidas por perguntas de Deus. Uma delas era: onde você estava
quando eu criei os fundamentos, quando eu dei limite aos mares e outras coisas mais. Deus estava falando ali da sua criação. Nenhum ser humano vivo estava presente quando Deus estava criando o que nós hoje colocamos os pés em cima, que é a terra. Entendeu? Então nós devemos aceitar. Quando Deus, dele provém coisas que nós não aprovamos. E o que nós aprovamos é decorrente da disseminação da propaganda positivista, da propaganda positiva, que você tem que ter um carro novo, que você tem que ter dinheiro na conta, que você tem sempre prós mostrados e veiculados e que nós absorvemos e achamos que aquilo deve ser assim pela vida toda, mas não. Do Senhor advém as regras para as nossas vidas. Não foi assim que ele fez através das leis, da forma que deve ser construído o tabernáculo, a forma de prestar culto, quem vai trabalhar no tabernáculo, qual a vestimenta que vai vestir. Foi Deus que instituiu e o homem obedientemente fez. Graças a Deus por isso, né? Então, que nós venhamos entender que do Senhor provém o bem e o mal. O que cabe a nós é agradecer. Não passei por nenhuma situação onde posso levar em questão o motivo de sempre adorar o Senhor, mas nós podemos nos apropriar de testemunhos, onde os mais belos livros e poesias, as lindas músicas foram construídas nos tempos de tribulação. E foram tribulações que quando nós conhecemos, que chega ao nosso conhecimento, nós pensamos, porque eu penso, não sou capaz, eu não conseguiria passar por isso. Mas eles glorificaram ao Senhor e não entregaram a sua missão incompleta, não devolveram a sua missão incompleta para Deus, mas completaram a sua missão. Acabaram a carreira, guardaram a fé, suas vidas foram testemunhadas através de livros, de revistas, de canções, mas são lições e exemplos de pessoas que não devolveram a sua missão incompleta, mas sim concretizaram a sua missão. E não foram lhes dado a plenitude de momentos bons, mas sim momentos ruins, momentos bons ou grande parte ruins, etc. e tal. Mas o que vale para nós, na palavra revelada, para encerramento desse estudo do livro de Êxodo, é obedecer a Deus, ter certeza que Ele existe, Ele é garantidor da promessa, em Deus há garantia, e saber para onde Deus se move, o que Ele quer, e nós vamos só alcançar essa terceira opção aqui, tendo relacionamento com Ele. Assim como Moisés teve relacionamento com o Senhor, conheceu o Senhor, entende os seus intentos, entendeu como que funciona Deus, o seu Espírito, entendeu que a nuvem que se erguia era para o povo peregrinar, se a nuvem permanecesse, o povo ainda estaria acampado, ficaria acampado. Amém? Eu espero que esse conjunto de vídeos sirvam para edificar a sua vida, para te nortear no caminho, para apresentar para você, de repente, a salvação. Se você quer se achegar a Deus e aceitar como o seu único e suficiente Salvador, que esses vídeos sirvam como um apelo e que você o aceite aí de onde você estiver, a Ele como o seu único e suficiente Salvador, declarando a sua fidelidade para Ele. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, que vai muito nos ajudar a aperfeiçoar, vai nos ajudar também com suas congratulações. Tá legal? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Se preparem aí, que daqui a alguns dias nós estaremos preparando um estudo com relação a Levítico. Tá legal? Onde nós vamos entender as várias leis. Deus dará prosseguimento, né, na criação da jurisprudência, no quesito das leis,
né, para um povo, porque vocês têm que entender o seguinte, que um povo vindo de um contexto diferente do contexto judaico precisava de incorporar neles, né, através das leis, aquilo que o Senhor quer para a criação de uma nova nação, para a composição de uma terra que estava prometida e já era nação. Então eles tinham que ter um rótulo, tinham que ter os princípios estabelecidos diretamente por Deus, para quem quer poderia o seguir, poderia absorver suas leis, os seus preceitos. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima. Forte abraço.